Ninguém pode ser cristão sem ter um relacionamento pessoal com a bendita pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E toda vara em mim que não dá fruto. Aqui está um tipo de contato formal. Jesus está admitindo que haverá algumas varas que têm tudo de aparência de estar ligada a Ele. Mas ele diz o seguinte: esta vara que diz que está nele e não dá fruto, atira. Ou seja, existe então o contato formal e o contato vital, e é o contato vital que nos faz ter intimidade com Cristo. Onde Cristo não é apenas um nome que nos contaram a respeito dele, é um Salvador que nós conhecemos. Quais são os sinais vitais de nossa comunhão com Cristo? Na primeira carta de João, capítulo 2, verso 6, João disse assim: aquele que diz que está nele, é aqui que as varas de contato formal e vital vão aparecer. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Nós estamos falando de uma coisa que quase impossível, né? Andar como ele andou, se nós pensarmos na nossa força. Acontece que o cristianismo propõe um resultado que está além da capacidade humana. Novo nascimento não é capacidade humana. Quem é que gera um novo nascimento do ser humano? Não é outro ser humano, é Deus. Então o cristianismo ele é baseado em milagres, em intervenções divinas, em comunicação da vida de Deus direto no espírito do homem. Então João diz o seguinte: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Isso aqui não é imposição de regras e nem de obrigações legais, não. É que quando Cristo está em nós, o fruto vai aparecer. Andar como ele andou é fruto, consequência da moradia e da habitação de Deus em nossa vida. Cristo vivendo em nós, reproduzindo a própria vida dele em nós e através de nós. Isto é impossível para o homem. Quando os apóstolos viram Jesus falar da salvação, eles disseram: Senhor, se é dessa forma, então é impossível aos homens se salvarem. Jesus disse, e é verdade, aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. O cristianismo propõe resultados que são impossíveis para o homem, mas são possíveis para Deus. E nós fomos convidados por Deus a entrar nessa dimensão de sermos, de produzirmos, de mostrarmos frutos que por nós mesmos jamais seriam produzidos. Mas eles estão sendo produzidos. Alguém bem maior do que qualquer um de nós, que está dentro de nós, faz com que esses frutos apareçam. Mas a pergunta é: quais são os sinais vitais então desta comunhão com Cristo? É só dar uma olhada para ver como Cristo andou. Quem está em Cristo, ele está procurando imitar a Cristo. Cristo andou, primeiro, em comunhão com o Pai, através de uma vida de oração. Alguém pode dizer, mas ele não era Deus, ele não tinha a plenitude da divindade, ele não era perfeito. Sim, mas ele viveu, ele se enquadrou nos parâmetros, nos limites da humanidade, para mostrar para nós que é daquela forma que todos que estão nele devem viver. Segundo, Jesus andou em obediência ao Pai. Não somente havia comunhão, mas havia a disposição voluntária do coração de Cristo em fazer a vontade do Pai. Ele disse, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 5,38. Terceiro, Jesus andou cheio do Espírito Santo. Logo após o seu batismo, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre ele, e a Bíblia diz assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. A partir daquele dia em que o Senhor é batizado e inaugura o seu ministério terreno, a partir daquele dia você vai ver um Cristo cheio do Espírito Santo o tempo inteiro. Por fim, Cristo andou fazendo bem.
Cristo andou fazendo bem, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. O fruto que Jesus disse que nós vamos produzir, estando ligado nele, é o caráter dele. Ou seja, fruto é qualquer manifestação do caráter de Cristo na nossa vida. E Paulo, o apóstolo Paulo, especifica as características do caráter de Cristo quando ele fala do fruto do Espírito. Ali ele estava dizendo como Cristo era. Cristo era integralmente aquilo. O que Paulo diz ali? Ele diz assim, olha, o fruto do Espírito é amor. Jesus era pleno de amor. É alegria. Jesus era cheio de alegria do Espírito Santo. Jesus tinha paz. Ele estava repleto de paz o tempo inteiro. Longanimidade. Ele nunca desanimou com seus discípulos. Nunca perdeu a paciência e a esperança com Pedro, com João, que todos erraram por muitas vezes. Benignidade. Benignidade é gentileza. Jesus era gentil, Jesus era educado, Jesus era cortês. Jesus tratava a criança com dignidade, tratava os velhos com respeito, tratava as pessoas da sua mesma idade com toda a deferência. Jesus era, sabe, um homem perfeito, um modelo para nós. Bondade, atos de bondade. Jesus curou os enfermos, levantou os caídos. Sua bondade era latente. Fidelidade, constância em fazer o que é correto. Mansidão. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Domínio próprio. Irmãos, imagine o domínio próprio de Jesus diante de Pilatos, com toda aquela ladainha, hipocrisia de Pilatos, de Herodes, daqueles líderes judaicos, Jesus calado, silencioso. Qualquer coisa que nós colocarmos no lugar de Jesus vai virar idolatria e o homem vai perder a vida que há em Cristo e vai se secar. Jesus disse que a vara que não está vitalmente ligada nele se seca. A vida que vem da videira, ela só pode fluir para você se ela for exclusiva na sua vida. Não é Cristo e mais alguma coisa. Se você fizer isso, Cristo e mais alguma coisa. Cristo para nada aproveitará na sua vida. É da videira que procede a vida. É a videira que sustenta os galhos e que, consequentemente, faz dar frutos nestes galhos que somos nós. O segredo da vida espiritual é andarmos com Jesus. E só com Jesus. Só existe 2 grupos de pessoas na Terra. Só existe 2 grupos. O mundo não está dividido entre raças, em cores, absolutamente. Isso é tudo bobagem. Tudo é igual. Só tem 2 grupos distintos na Terra. Esses existem. Esse não é sectarismo, não. Isso é bíblico. Só existe aquele grupo que está em Jesus e os que estão fora de Jesus. Quem está em Cristo, nova criatura é. Porque assim como todos... O que está escrito? O que se encontra em Adão? Morte. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O que se encontra em Adão? Morte. O que nós encontramos em Cristo? Vida. Pode ter uma coisa mais clara, mais definida, mais distante uma da outra. Quem está em Cristo encontrou vida. Quem continua em Adão, vão morrer. Todos morrem em Adão. O segredo da nova vida é se identificar então com Cristo. Aí Paulo detalha, né, que no batismo a gente começa formalmente a nos identificar com Cristo. Mas a gente tem que avançar, passar dos sinais, porque o batismo é o único, vamos dizer, a única atividade dentro do cristianismo que é um ritual. É por isso que o batismo em si só não salva ninguém. É por isso que é importante saber que o batismo por si só não salva ninguém.
Aí você fala, mas por que batiza então, pastor? É porque o batismo, ele sugere já uma lição, uma revelação, que você já está abraçando ela no seu espírito. Então não é difícil você cumprir aquele ritual. Mas se ficar só no ritual, olha, é pecador seco, depois pecador molhado, só isso. Antes era um pecador seco, depois de batizado, pecador molhado. Perdido seco, perdido molhado. Fracassado seco, fracassado molhado. Agora, o batismo sugere a identificação nossa com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Isso é um desdobramento que vai acompanhar você a vida inteira, até a eternidade. Porque você tendo essa identificação com Jesus, você vai desfrutar, você vai compartilhar a vida inteira dessa identificação. Eu estou morto com Cristo, eu fui sepultado com Cristo e eu ressuscitei com Cristo. Eu tenho uma nova vida que vem da ressurreição. Mas para ser participante da nova vida, eu tenho que identificar com Ele na sua morte. É a nossa fé, é a confissão que nós fizemos da nossa fé em Cristo. Para encerrar tudo isso aqui, tem tanta gente inteligente nesse mundo, mas que não sabe nada disso, né? Milhares de pessoas aí com tantos títulos, não sabe nada disso, nada. Mas Ana era uma mulher simples, mas conhecia bem o princípio da vida espiritual. Ana disse, o arco dos fortes foi quebrado. Quem quebrou ele por nós foi Jesus, viu? E os que tropeçavam, foram cingidos de força. Somos nós antes de converter e agora transformado pelo poder de Deus. Nós estávamos tropeçando na vida. Aliás, eu estava mais andando caído do que em pé, quando Jesus me salvou. Tropeçavam. Ana disse, tem um poder operando aí no mundo espiritual a favor daqueles que vão crer. Esse poder vai ser manifesto. E ele veio para nós. Nós éramos desse grupo. E os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. E até estéril teve 7 filhos. Então nós somos esses estéreis, essas estéreis, infrutíferos que vivíamos neste mundo, sem produzir nada digno para Deus, mas depois da salvação em Cristo, a videira, o poder que corre da videira para nós, está fazendo você amar de verdade, a ter humildade, a ter simplicidade, a ter esperança, saber esperar, a saber louvar a Deus, a amar a Deus de verdade, a amar o próximo, enfim, e isso não é um mérito nosso, é porque a videira faz passar por nós as virtudes que existem nela. Jesus está pleno do Espírito Santo. Em Jesus o caráter é perfeito. E então isso passa para nós. Passa para nós. E aqui nós encontramos na teologia de Ana, Jesus Cristo é o único lugar onde o fraco fica forte. Onde o faminto fica abastecido. Onde a estéril se torna frutífera. Queridos irmãos, a sua espiritualidade depende então, fundamentalmente, de sua comunhão com Cristo. Então, por isso, deseje todos os dias andar com Jesus. Deseje todos os dias estar com Jesus. Estreite a sua amizade com Cristo, tirando tempo para estar com Ele, para conversar com Ele, ande com Ele, nunca perca o contato com Jesus. Tem muita gente triste, derrotada, sem prazer na vida, tudo isso, porque está deixando Jesus de lado, está deixando Jesus para depois, está deixando Jesus em 3º, 4º plano. Então por isso, estão perdendo o vigor. Estabeleça Cristo como centro da sua vida. Diga todos os dias, eu quero andar com meu Senhor. Obrigado, Senhor, te louvamos agradecidos. E nós queremos, Senhor, que a tua palavra fique impregnada, guardada em nossos corações,
Queremos desfrutar dessa vida plena que o Senhor trouxe para nós. Queremos que o Senhor viva em nós, viva dentro de nós. Queremos andar com o Senhor todos os dias da nossa vida. Te louvamos, Pai. Muito obrigado. Amém.